Enquanto a Europa celebra décadas de paz, suas fronteiras enfrentam crises que poucos conhecem. A fronteira entre Sérvia e Hungria registrou 350 mil tentativas de travessia apenas em agosto de 2023, transformando-se em uma das mais tensas do continente. Esta linha de 151 quilômetros não separa apenas dois países, mas representa o epicentro de uma crise migratória, diplomática e geopolítica que define o futuro europeu. A chamada Rota dos Balcãs tornou-se o corredor mais crítico para refugiados que buscam a União Europeia. A Sérvia, estrategicamente posicionada no coração dos Balcãs, faz fronteira com 8 nações diferentes, funcionando como porta de entrada inevitável para milhares de pessoas. O país possui acesso ao rio Danúbio, criando rotas fluviais que complementam as terrestres e aumentam a complexidade do controle fronteiriço. Os números revelam a magnitude do problema. Relatórios médicos documentam que a maioria dos migrantes apresenta hematomas e sinais de violência após tentativas de travessia. As práticas de contenção incluem uso sistemático de bastões, spray de pimenta e gás lacrimogênio contra pessoas em situação vulnerável. Em setembro, a fronteira foi oficialmente fechada, forçando migrantes a buscarem rotas alternativas ainda mais perigosas através de territórios montanhosos e florestas densas. A situação humanitária contrasta drasticamente com os dados econômicos sérvios. O país tem sido denominado Tigre dos Balcãs, devido às suas impressionantes taxas de crescimento, mantendo média de 6,1% nos últimos 5 anos. Esta performance econômica robusta cria um paradoxo. Enquanto a Sérvia prospera economicamente, suas fronteiras se tornam cada vez mais militarizadas e tensas. A posição geopolítica da Sérvia complica ainda mais o cenário. Em dezembro de 2025, o presidente sérvio Aleksandar Vučić foi flagrado em microfone aberto, mencionando ter recebido uma mensagem de Moscovo. Este episódio ilustra a delicada posição do país, que mantém canais diplomáticos com o Kremlin enquanto negocia sua adesão à União Europeia. Vučić é um dos poucos líderes europeus que preserva relações com Moscou após o rompimento diplomático da UE com a Rússia em 2022. Esta dualidade diplomática cria tensões constantes. A Rússia acusa publicamente a União Europeia de forçar a Sérvia a aderir às sanções contra Moscou, argumentando que isso criaria divisões artificiais entre países historicamente aliados. Simultaneamente, a UE pressiona Belgrado para alinhar-se completamente com as políticas ocidentais como condição para a adesão ao bloco europeu. A herança histórica intensifica essas tensões contemporâneas. A Sérvia foi aliada tradicional da Rússia durante a Primeira Guerra Mundial, quando a Áustria-Hungria dirigiu um ultimato ao país, desencadeando a série de alianças que levaram ao conflito global. Esta memória histórica permanece viva na política externa sérvia, influenciando decisões estratégicas e alinhamentos regionais. As consequências econômicas dessas tensões são evidentes. Apesar do crescimento impressionante, a Sérvia enfrenta taxa de desemprego próxima a 20%, déficit comercial considerável e endividamento nacional crescente. A crise migratória adiciona pressão aos recursos públicos, exigindo investimentos significativos em segurança fronteiriça e infraestrutura de contenção. A fronteira Sérvia-Hungria exemplifica os dilemas europeus contemporâneos. De um lado, a necessidade humanitária de acolher refugiados e migrantes em situação vulnerável. Do outro, as preocupações de segurança e controle que dominam o discurso político europeu. Esta tensão se materializa em políticas contraditórias, que oscilam entre abertura humanitária e fechamento securitário. A construção de barreiras físicas ao longo desta fronteira representa um investimento de milhões de euros em tecnologia militar avançada. Sistemas de detecção térmica, câmeras de visão noturna e sensores de movimento cobrem extensões que antes eram protegidas apenas por patrulhas ocasionais. Esta militarização crescente transforma paisagens rurais pacíficas em zonas de alta segurança reminiscentes da Guerra Fria. Os testemunhos de migrantes que conseguiram atravessar revelam histórias perturbadoras. Famílias inteiras são separadas durante tentativas de travessia, com crianças perdendo contato com pais por semanas ou meses. Mulheres grávidas enfrentam partos em condições precárias nas florestas fronteiriças, enquanto idosos sucumbem às baixas temperaturas durante travessias noturnas no inverno balcânico. A União Europeia enfrenta um dilema estratégico fundamental. A Sérvia representa uma peça crucial no quebra-cabeças balcânico, mas sua lealdade dividida entre Oriente e Ocidente complica os planos de expansão europeia.
Aceitar a Sérvia na UE sem garantias de alinhamento total pode criar precedentes perigosos. Rejeitá-la pode empurrá-la definitivamente para a órbita russa. As rotas migratórias continuam evoluindo em resposta às medidas de contenção. Quando uma fronteira se fecha, outras se abrem. A geografia balcânica, com suas montanhas, florestas e rios, oferece múltiplas alternativas para travessias não autorizadas. Esta realidade geográfica torna qualquer solução puramente securitária inadequada e temporária. A tecnologia moderna adiciona novas dimensões ao controle fronteiriço. Sistemas de vigilância eletrônica, drones de monitoramento e bases de dados biométricas transformam antigas fronteiras em barreiras high-tech. Contudo, a determinação humana frequentemente supera as barreiras tecnológicas, criando uma corrida armamentista entre métodos de contenção e estratégias de travessia. O papel das organizações criminosas complica dramaticamente o cenário fronteiriço. Redes de tráfico humano cobram entre 3.000 e 8.000 euros por pessoa para facilitar travessias, explorando a vulnerabilidade dos migrantes. Estas organizações adaptam-se rapidamente às mudanças nas medidas de segurança, utilizando rotas cada vez mais perigosas que aumentam os riscos para os migrantes. A corrupção nas fronteiras balcânicas representa outro desafio significativo. Oficiais mal pagos frequentemente aceitam subornos para permitir passagens ilegais, enquanto outros participam ativamente das redes de tráfico. Esta corrupção sistêmica mina os esforços oficiais de controle fronteiriço e perpetua ciclos de violência e exploração. O impacto regional dessas tensões estende-se além das fronteiras imediatas. Países vizinhos como Croácia, Bósnia e Herzegovina e Montenegro enfrentam pressões similares, criando um efeito dominó que desestabiliza toda a região balcânica. A coordenação entre esses países torna-se essencial, mas as diferenças políticas e históricas complicam qualquer cooperação efetiva. A situação na fronteira Sérvia-Hungria também reflete tensões étnicas e religiosas mais amplas. A maioria dos migrantes provém de países predominantemente muçulmanos, enquanto a Hungria mantém uma identidade cristã forte. Esta diferença religiosa é explorada politicamente para justificar políticas de exclusão, criando narrativas que contrastam valores cristãos europeus com invasão muçulmana. As condições climáticas extremas dos Balcãs transformam tentativas de travessia em questões de vida ou morte. Invernos rigorosos com temperaturas abaixo de menos 15 graus Celsius tornam as travessias noturnas letais. Verões escaldantes com temperaturas superiores a 40 graus causam desidratação severa em migrantes que caminham por dias através de terrenos áridos. A questão das fronteiras europeias críticas revela contradições fundamentais no projeto europeu. A promessa de livre circulação dentro da UE contrasta com o endurecimento das fronteiras externas. Esta dualidade cria diferentes categorias de direitos humanos baseadas na nacionalidade e status legal, desafiando os valores fundacionais europeus de igualdade e dignidade humana. A resposta da sociedade civil sérvia à crise migratória demonstra a complexidade das atitudes locais. Enquanto alguns grupos oferecem assistência humanitária aos migrantes, outros organizam patrulhas civis para impedir travessias. Esta polarização reflete divisões mais profundas na sociedade sérvia sobre identidade nacional, valores europeus e responsabilidades humanitárias. A fronteira Sérvia-Hungria permanece como símbolo das tensões contemporâneas europeias. Mais que uma linha geográfica, representa o confronto entre ideais humanitários e realidades políticas, entre cooperação regional e interesses nacionais, entre abertura civilizacional e fechamento securitário. O futuro desta fronteira determinará não apenas o destino de milhares de migrantes, mas também a direção moral e política do continente europeu nas próximas décadas.